Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva ao interior de um submarino alemão usado na Segunda Guerra Mundial, o tipo 7. Recentemente eu postei aqui no canal um vídeo sobre o submarino tipo 21, um submarino revolucionário lançado no final da Segunda Guerra Mundial e que poderia ter mudado os rumos da guerra. Hoje eu vou mostrar para vocês uma outra visita que fizemos, próximo a Bremerhaven, onde está o outro submarino. Desta vez fomos à cidade de Laboe, ou Labu, como diriam os alemães. Nessa cidade encontramos um memorial de guerra alemão e um submarino tipo 7C único no mundo que ali está exposto, e tivemos o privilégio de visitar o interior do submarino. Vamos acompanhar essa visita e sempre lembrando a você de que todos os anos eu levo um grupo para visitar essa parte da Alemanha, no norte da Alemanha, além do Museu de Sinsheim, também o Memorial do Tanque em Münster e o submarino tipo 21 em Bremerhaven. Você pode se juntar a nós no próximo grupo. Entre em contato e garanta o seu lugar na próxima jornada. Estamos em Laboe. Aqui fica o memorial dos marinheiros alemães que lutaram na Primeira e na Segunda Guerra Mundial e também o submarino U-995 que iremos visitar, um submarino tipo 7. Esse lugar preserva a história naval da Alemanha, que envolve 2 guerras mundiais e muitas outras vitórias. Mas hoje também celebra todas as marinhas do mundo e os oceanos de paz. Vamos lá conhecer. Espero que você esteja gostando do programa. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal se não está inscrito e também deixar o seu comentário. E ao final eu vou sortear um brinde especial para quem comentar. Assista até o final. Laboe é um município do distrito de Plön, no norte da Alemanha. Situa-se na costa do Mar Báltico, a cerca de 10 km a nordeste de Kiel. O Memorial Naval Laboe está localizado no município, assim como o U-Boot U-995, o submarino que iremos visitar hoje. A cidade é bem pequena, com cerca de 10.000 habitantes e vive principalmente do turismo daquela região que tem belas praias. A cidade de Laboe ficou marcada pelos submarinistas que ali nasceram, cresceram e também pela participação destes submarinistas na Batalha do Atlântico, da qual o submarino tipo 7C, este que está aí em Laboe, foi um grande protagonista. A Batalha do Atlântico foi um confronto marítimo que marcou a Segunda Guerra Mundial, travada no Atlântico entre as potências europeias do eixo e os aliados. Inicialmente, os aliados do Reino Unido e da França exerceram um bloqueio naval contra a Alemanha nazista no início da Segunda Guerra Mundial, principalmente com os eventos decorrentes da queda da França. A Marinha Britânica então estendeu o bloqueio também à Itália. A partir de 1941, as potências europeias do eixo, através de suas frotas de submarinos, progressivamente iniciaram tentativas seguidas de bloquear as rotas navais aliadas no Atlântico, visando impedir a chegada de suprimentos ao Reino Unido e à União Soviética, e também a chegada de tropas americanas ao teatro europeu de operações. Desde o início das hostilidades, os alemães estavam cientes de que o domínio aliado dos mares era uma potencial ameaça a seus planos de guerra.
E então, para comandar a frota de submarinos alemães, os U-Boats, Hitler nomeou Karl Dönitz, que já possuía experiência como submarinista na Primeira Guerra Mundial e, portanto, compreendia as necessidades dos marinheiros e o potencial do submarino como arma de guerra. Em setembro de 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, o almirante Dönitz contava com apenas 57 submarinos, bem menos do que as 300 embarcações com as quais ele contava para bloquear a Grã-Bretanha. Durante os primeiros anos da Batalha do Atlântico, os aliados pouco ou nada puderam fazer para conter a ameaça submarina nazista, mesmo com seus navios navegando em comboios. Dönitz também orientou seus capitães de submarinos a usarem a tática de matilhas, ou seja, um comandante de submarino que localizasse um comboio aliado transmitia por rádio sua rota a submarinos vizinhos, que se reuniam para atacar à noite o comboio e infligir-lhe pesadas perdas. Por conseguinte, um número assustador de navios mercantes e de combate foi posto a pique por hábeis comandantes alemães. Tanto que, naquele momento, o ritmo no qual os navios aliados eram afundados superava a capacidade dos estaleiros em substituí-los. Mas a agonia aliada terminou em maio de 1943, quando John Handel, um cientista britânico, criou um novo sistema de radar com ondas curtas e tamanho compacto o suficiente para ser instalado em aviões, o radar centimétrico. Com base nele, os aviadores aliados podiam agora localizar submarinos alemães na superfície com relativa facilidade e afundá-los com cargas de profundidade. Com essa virada na tecnologia na Batalha do Atlântico, a Grã-Bretanha estava por fim salva da tentativa de bloqueio naval pela Alemanha, não sem pagar um preço elevadíssimo. Além do afundamento de mais de 2.000 navios mercantes e militares e da perda de mais de 13 milhões e meio de toneladas de carga, cerca de 40 mil dos mais capazes marinheiros britânicos morreram enquanto serviam a pátria. Nesse período, os alemães perderam cerca de 29 mil homens e 785 dos seus 1.162 submarinos. A importância da Batalha do Atlântico foi tão impactante que o Winston Churchill disse em suas memórias que o seu maior medo durante a Segunda Guerra eram os U-Boats alemães. E a espinha dorsal da força de submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial, os U-Boats, eram o tipo 7, o tipo 7C, esse que iremos visitar agora em Laboy. O tipo 7C foi uma classe de U-Boats que serviu a Kriegsmarine durante toda a Segunda Guerra Mundial. Foram comissionados 568 submarinos do tipo 7C entre os anos de 1940 a 1945. Esses submarinos, não só pela quantidade de barcos que entraram em operação, mas também pela quantidade de navios aliados afundados, foram um dos principais protagonistas da Batalha do Atlântico. O tipo 7 foi fabricado em 5 variantes, 7A, B, C, tipo 7C41 e tipo 7C42. O tipo 7C contava com um novo tipo de sonar, que fez com que seu casco fosse alongado. Contava também com algumas pequenas melhorias relacionadas ao sistema elétrico de filtragem de óleo e de ar comprimido. Agora eu quero mostrar para vocês o U-995, um submarino tipo 7, o único que resta no mundo, utilizado pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Esse submarino está aqui na cidade de Laboy. Ele foi lançado ao mar em 1943, combateu até 1945
estava em reparos na cidade de Trondheim, na Noruega, quando ele foi então capturado no fim da guerra e foi usado pelos noruegueses até 1954, quando a Noruega quis vender para o governo alemão não quis comprar, aí uma entidade, uma ONG, né, como a gente chama hoje, acabou negociando com os noruegueses e o navio foi instalado aqui em Laboe e hoje é um museu à disposição para a gente poder visitar. Como o outro submarino que a gente já mostrou aqui, o tipo 21, esse é o tipo 7, ou seja, é uma fabricação anterior, uns 2 anos antes, um projeto mais modesto, só que ele tem a característica que ele está inteiro fora da água. Foram abertas 2 portas, uma de entrada, outra de saída, exatamente como no William Bauer. Vamos lá então visitar o submarino U-995, um submarino original da Segunda Guerra Mundial que combateu durante 2 anos nos mares, principalmente Mar do Norte e Oceano Atlântico, e nós vamos ter o privilégio de visitá-lo. Mas apesar de ser uma arma mortal, o submarino tipo 7C tinha muitas limitações e prestar um serviço, lutar dentro de um submarino na Segunda Guerra Mundial, especialmente o submarino 7C, era algo tremendamente complicado e arriscado. A vida a bordo de um submarino alemão é descrita por alguns que sobreviveram à guerra como no mínimo insalubre. Dentro de um casco pressurizado, um tanto quanto frágil, apenas o capitão tinha uma acomodação individual. O restante da tripulação tinha de se virar entre tubos, torpedos, aparelhos medidores e equipamentos da nave para comer, operar as máquinas e até mesmo fazer suas necessidades fisiológicas. Como os U-boats não possuíam ventilação interna, os marinheiros eram obrigados a andar com passos leves e a não fazer muito esforço físico, pois do contrário corriam o risco de consumir todo o oxigênio. Pessoal, o cheiro realmente é muito forte aqui e eu fico imaginando aqui que os marinheiros, os tripulantes desse submarino passaram nesse local tão apertado, embaixo do oceano. Um U-boat era movido por enormes motores a diesel, os quais precisavam de ar da superfície e, funcionando, recarregavam as baterias que alimentavam os motores elétricos. E esses motores elétricos é que movimentavam o U-boat quando submerso. Então, o submarino precisava de ao menos 4 horas todos os dias com o ar da superfície para poder recarregar as baterias. Nesse meio tempo, portanto, era grande o risco de o submarino ser atacado por algum avião inimigo, o que se tornou comum no final do conflito a partir do radar centimétrico. As principais armas usadas pelos submarinos eram os torpedos. Na sua extremidade, o torpedo continha uma carga de explosivos que era acionado no contato com o casco do navio inimigo. Entretanto, não era uma tarefa simples lançá-lo. O comandante tinha que calcular bem a distância entre seu submarino e a nave inimiga, para então lançar o torpedo, de preferência a pouca profundidade. O submarino tipo 7C tinha um tamanho de 67 metros, navegava na superfície a cerca de 33 km ou 17 nós e submerso a cerca de 14 km por hora, 7 nós. Submerso, ele poderia ter uma autonomia de até 150 km e a profundidade operacional máxima, ou seja, o máximo que ele podia descer dentro do oceano, eram 230 metros. Coisa que às vezes ele atingia esse limite e até o superava, fugindo das cargas de profundidade. A profundidade máxima alcançada por um tipo 7 foi 295 metros. A tripulação era composta de 44 a 52 homens. E cada tipo 7 levava 14 torpedos.
Aqui a gente está na cozinha. Olha o aperto dessa cozinha. Ela fica num compartimento que tem aqui 1,20 m entre a casa das máquinas e aqui o alojamento. É bem diferente do tipo 21. Depois vocês assistam e vão ver a diferença. Aqui mais uma. Agora, saindo da cozinha, a gente entra nos alojamentos. Aqui parte da tripulação dormia, enquanto a outra parte estava de plantão, cumprindo turno, né? Então, era aqui nesses beliches. Caberia aqui 2 soldados, 4, 6, 8 soldados nos beliches. Realmente bastante apertado. E aqui é a escotilha. Nós estamos agora dentro da sala de comando do U-995, onde fica o periscópio. Daqui o capitão avistava as presas inimigas e ordenava os disparos dos submarinos. Ou então fazia vigilância dos céus para ver se não tinha aviões inimigos caçando o U-995. Enfim, era um local de vigília o tempo todo. Olha, foi muito legal estar lá dentro do 995. E algumas conclusões, né, a gente tira porque estivemos no tipo 21 e agora esse é um tipo 7. A tripulação era menor e o espaço, obviamente, também bem menor. Houve um avanço. Como disse um inscrito do nosso canal, o tipo 21 é a mãe de todos os submarinos modernos. Enquanto esse aqui foi o pé de boi, vamos dizer assim, o pau para toda a obra que os alemães usaram durante toda a guerra. Lutar dentro daquele espaço deve ser muito difícil, abaixo da superfície do mar, em longas missões.
num ambiente fechado, que o ar não se renovava facilmente, só quando o navio ia à superfície, porque só o tipo 21 que teve esse avanço tecnológico. Mas, de qualquer forma, visitar esse pedaço da história foi algo importante que deixa muitas lições, principalmente em relação aos serviços dos submarinistas, homens de coragem. Trennrechnung stimmt? Jawohl, richtig. Was ist denn eigentlich? 310? O 995 hoje faz parte de um complexo que tem também um memorial e um museu. E a visita ao memorial, que fala de toda a Kriegsmarine e homenageia os submarinistas e também os marinheiros que morreram em combate na Alemanha, é impressionante, mas nós vamos conferi-la no próximo programa.